semana no oferecimento da Clínica Pai, que é a prestadora Álvaro Ernesto, é tratamento de transtornos mentais e dependência química. A Clínica Pai fica na rua Nossa Senhora da Assunção, número 13, na Cidade Alta, na rua da Câmara de Vereadores, lá em Camamu. O telefone é o 3255-2488. Dr. Álvaro e sua equipe fazem atendimento de doenças nervosas e também de dependentes de drogas. Bom, nosso assunto de hoje, mais uma vez a gente volta a falar sobre drogas, em especial descriminalização da maconha. E a gente dá o nosso boa tarde ao doutor Álvaro. Boa tarde, doutor Álvaro. Boa tarde, Zito. Boa tarde, Souza Grapiúna. Boa tarde, Rony Xisto. E hoje, boa tarde, Maicon Campos de Jesus, de 9 anos, que nos dá a honra de visitar o estúdio, porque mostra que a Litoral é, na verdade, a universidade da comunicação. Quando o Zito me coloca como comunicador, eu digo a ele que tudo que eu aprendi foi aqui com as feras da comunicação. Então estamos aqui, ouvintes da Litoral, para prestar aquele serviço, um serviço público que as pessoas nos procuram e aplaudem essa iniciativa, e isso não quer dizer nada, é uma questão que eu tome do ponto de vista pessoal, mas não, nós todos aqui, a Litoral e a equipe toda, faz esse serviço de prestação, né, à comunidade. Doutor Álvaro, para a gente não perder, né, o fio da meada e relembrar para as pessoas aqui, vamos começar, né, falando o que são as drogas, né, para poder a gente inserir no aspecto da descriminalização da maconha em especial. Pois é, Vitor, muito importante isso, né, estabelecer o marco, né, o ponto, o conceito, né, o que é droga. Droga é conceituada, é definida como sendo uma substância psicoativa, ou seja, um produto, uma substância que altera o comportamento das pessoas para mais, para a excitação, ou para menos, para que a pessoa fique calminha, fique tranquila, fique sonolenta, e às vezes para a alucinação, que é como se uma nova personalidade se instalasse. Então, drogas são substâncias psicoativas que alteram o comportamento. A maioria dessas drogas são lícitas, vendidas comercialmente nas farmácias e receitadas por profissionais médicos, principalmente psiquiatras e neurologistas, para tratar algumas doenças. Algumas dessas drogas são ilícitas. E aí nós vemos que de país a país, de cultura a cultura, muda-se o enfoque. No Brasil, o álcool é liberado, a maconha e a cocaína é proibido. Lá, talvez entre os muçulmanos, não se pode usar álcool de maneira nenhuma, mas em algumas regiões se usa papoula, de onde vem, né, heroína, cocaína, etc. Então, o santo daime, né, nas comunidades amazônicas, são drogas alucinógenas, de modo que, por isso tudo, é muito complexo e não adianta dividirmos nós, na comunidade, os que são contra e os que são a favor. No momento, o que é importante é esclarecer, discutir abertamente o problema, sem nenhum preconceito e sem posições radicais. Doutor Álvaro, então, com base nisso, como é que a gente pode dizer que se divide, do ponto de vista social, o consumo de drogas? Bom, já aí, uma coisa que eu chamo muita atenção, porque o tema é trazido pelas grandes redes sociais e de comunicação, como a Globo, a Record e tal, ele é trazido, cada um traz como interessa a cada grande rede, como interessa a cada grande grupo social, grupo político. E nós aqui hoje estamos querendo escancarar a verdade para que a população comece a pensar sobre isso. Você veja bem, Zito, e ouvinte da Litoral, que 90%
preste bem atenção, 90 a 95% das pessoas que consomem drogas não são dependentes da droga. Do mesmo modo que você conhece inúmeras pessoas que socialmente tomam um vinho no fim de semana, que tomam um licor depois do almoço, né? Que tomam um copo de cerveja ou uma taça de champanhe. Essas pessoas não são dependentes do álcool. Não é a maioria das pessoas usa a droga álcool, que é uma droga tão ruim ou tão boa, dependendo de que você enxerga, contra as outras, né? Socialmente para diversão, é uso recreativo, não é diferente da cocaína, da maconha e dos outros. Agora, só 5 a 10% são doentes, ou seja, são pessoas que, ao invés de procurar o médico, procuram a droga para aliviar um sofrimento muito grande, uma angústia, uma vontade de morrer, uma inadequação com o mundo, que não permite que ele trabalhe, que ele namore, que ele conviva com o grupo, na família. Ele abandona tudo para aplacar aquele sofrimento que ele tem, buscando incorretamente, talvez, a droga. A droga torna as pessoas antissociais, doutor? Torna as pessoas antissociais, mas também algumas drogas socializam as pessoas. Onde grandes empresários reunidos não estão servindo um whiskyzinho e um licorzinho, onde os grandes acordos políticos não são regados à cerveja, né? Então você veja que há uma cultura na humanidade de que as drogas, que o álcool é uma droga, ela pode fazer mal, mas ela pode, entre aspas, né, apaziguar os ânimos, relaxar as pessoas, favorecer o entusiasmo, colocar elas mais sociáveis. Então, há os dois extremos. Há pessoas que, quando usam droga, elas aumentam sua agressividade. Há pessoas que, quando usam droga, ficam mais mansos, mais fáceis, mais sociáveis. Doutor Álvaro, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, defendeu, inclusive, durante um julgamento, isso ontem, do plenário do Supremo, o debate público sobre a descriminalização da maconha. Por que tanta gente e até alguns governos e parlamentares, enfim, ministros, defendem a descriminalização das drogas? Meu caro Zito e queridos ouvintes, as grandes decisões mundiais, as grandes decisões dos governos, das empresas multinacionais, têm um fundamento econômico, financeiro. Então, você veja bem, gasta-se muito com a repressão. Gastando-se muito com a repressão, né, hoje, o custo da segurança pública para combater o crime organizado que comercializa a droga é uma monstruosidade. E não estão dando conta, gastam muito dinheiro, mas não estão dando conta. São os traficantes, os comerciantes da droga que estão ganhando essa guerra. E aí falta para assistir o dependente. Tá? O governo não tem uma política consistente para assistir as pessoas doentes, dependentes de droga. Não é tão difícil assim tratar, é um problema complexo, mas é possível se recuperar essas pessoas tratando ela corretamente do ponto de vista psiquiátrico. Então essa é uma questão. A segunda questão, Zita, é a mesma que a Caixa Econômica faz em relação ao jogo do bicho. Ora, quando o jogo do bicho, ele não paga imposto e é explorado pelos comerciantes do jogo do bicho, os bicheiros, cachoeira e outros. E as drogas são comercializadas também clandestinamente, sem pagar imposto, sem ter fiscalização, sem ter leis comerciais para dizer, olha, só pode vender em tal lugar, só pode vender com receita médica, tem que passar pelo assistente social, pelo médico, pelo enfermeiro, enfim.
Então, o governo, não o governo brasileiro, de um modo geral, se chegou à conclusão que para se dar saúde àqueles que usam a droga por doença, por necessidade doentia, é preciso que o governo cobre pelo comércio da droga. Uma carteira de cigarro comum, né, mais de 60%, quase 70% é imposto. O que o governo quer é isso, que cada grama de cocaína vendida tenha um retorno para ele de 70%, 85%. E com aquele dinheiro, ele vai assistir, né, vai dar assistência à saúde do independente. Então, o governo, na minha opinião, faz da seguinte maneira: deixa o negócio estourar, deixa a sociedade não aguentar mais, que aí a própria sociedade vai pedir, olha, libere, porque se liberar o governo vai ter dinheiro para assistir as pessoas que são doentes. Porque você veja bem, Zito, quem é que financia a droga de um modo geral, o comércio da droga? São os dependentes? Não. São 90% das pessoas que não são dependentes, que usam a droga no fim de semana, na balada, no clube, na praia, nas casas, né? Nos churrascos com os amigos. Isso são o quê? São políticos, são desembargadores, são empresários, são médicos, são, né, qualquer classe social e qualquer profissão, eu estou dizendo qualquer uma, deputados, senadores, prefeitos, vereadores, médicos, dentistas, está todo mundo no fim de semana usando droga. A maioria álcool, mas muito cocaína, maconha, misturando todos e tal. Só que essas pessoas, eles, como não são doentes, eles usam dentro da casa dele, fazem a festinha animada, troca de casais, né? Fazem grandes negócios, então a liberação é total. Só que essas pessoas fazem isso de modo constrangido, porque se alguém descobrir um desembargador usando droga, pronto, acabou com a carreira do cidadão, a vida do acabou com a vida do cidadão. Então, quando eles saem para ir comprar a droga no morro, no Rio, ele está se expondo. Então, para essa turma que gosta de usar a droga do ponto de vista recreativo, é muito melhor que libere. Porque liberando, ele vai comprar como ele compra a cerveja. Né? Então, há muitos interesses para a liberação. E há muitos interesses para a não liberação. Para mim, quem mais lucra com a não liberação são os próprios traficantes. Agora, eu não defendo que as pessoas usem droga. Vejam bem, eu estou dizendo que do ponto de vista comercial, se não há controle desse comércio, só quem lucra é o traficante, porque ele não paga imposto, porque ele não precisa de uma empresa, porque o governo não pode controlar e porque o governo gasta milhões e milhões e milhões e não consegue vencer isso aí. Isso significa que a política repressiva caiu em descrédito nesse aspecto. No mundo inteiro se chegou a essa conclusão. A repressão pura não resolve o problema. É muito prático. Qual o caminho? O caminho é poder assistir corretamente os doentes. Sabe por quê? Porque enquanto aqueles que usam para recreação usam para ficar alegre, já são alegres para ficar mais alegre, mais descontraído, mais relaxado, o dependente não. Ele usa para ter um momento de 1 minuto de prazer, porque a vida dele toda é um desprazer. Ele só quer morrer. Ele quer se jogar. É como aquele negócio de jogar a bacia, né, com a água suja e a criança dentro. Ele quer qualquer coisa que tire ele daquela angústia que é insuportável. Ele quer morrer o tempo todo e a droga faz o que com ele? Devolve aquela felicidade fugaz. Mas acaba o efeito rápido, ele usa mais. E aquele negócio para ele, aquele minuto de felicidade, aquele único minuto de felicidade, ele paga qualquer dinheiro, ele rouba qualquer coisa. E aí o crime se instala, né, de uma parte dos dependentes que fazem qualquer coisa para buscar droga, roubam o pai, mata o irmão, e também dos traficantes, porque na guerra com a polícia, aí vem toda essa matança que a gente tem por aí.
Agora, doutor Álvaro, essa descriminalização não ampliaria o investimento dos erários públicos em relação à questão da saúde pública? Porque se diz que droga é uma questão de saúde pública. Pois é, droga é uma questão de saúde pública, mas as redes Globo, Manchete, a Band, todo mundo e tal, como não consulta médicos como o doutor Nery, médicos psiquiatras, né, que estudaram isso a vida toda, aí fazem um carnaval de mentira que eu estou falando, não que seja dolo, né, de má informação, e dizem o seguinte, ó, mostram que quando mostra o problema da droga, não mostra todo mundo, não mostra 5 mil pessoas, não mostra 2 milhões de pessoas se divertindo no Carnaval de Salvador, que uma parte pequena, mas uma boa parte ali está usando droga, e às vezes não acontece nada por tamanho da festa. Ele mostra o quê? Ele mostra a Cracolândia, ele mostra lá o cara que está no inferno, rasgado, sujo, e aquele é que tem que ser cuidado pelo médico. Por quê? Quem usa por divertimento, quem usa para a festança, para alegria, não aparece nas redes sociais. Talvez aqueles repórteres que estão na tela da televisão e os donos, alguns donos da emissora, no fim de semana ele está lá usando a cocaínazinha dele, pura, uma cocaína boa, certo? Aí ele faz a farra, troca de casal, todo mundo pode tudo, não sei o quê. Segunda-feira ele veste paletó e vai trabalhar como cidadão, porque ele não é dependente. Doutor, aqui a Helenice Souza disse assim, a decadência da educação influencia no uso das drogas? Influencia porque dá mentira, não é? Se o professor ouve a televisão falando mentira sobre a questão droga, ele vai transmitir para o aluno uma coisa que não é verdadeira. Se o professor pega os livros, os manuais do Ministério da Educação e da Saúde falando da coisa, eu não estou dizendo que o Ministério da Saúde fala errado sobre droga não, porque quando a gente vai ler os documentos do Ministério da Saúde, ele está corretíssimo. Agora, a interpretação e alguns interessados distorcem isso, e aí, se você dá uma informação errada, o aluno vai aprender errado. Os pais têm uma crença errada, né? O que é que todo mundo pensa assim? Ah, meu filho era um santo, passou por ali, todos dizem isso. Aí arrumou más companhias e esse amigo que era má companhia ofereceu a droga, depois desse dia ele está usando a droga. Não é assim não. Não é assim não. Se a pessoa não for doente, quer dizer, não estiver passando por um momento de depressão, de angústia, de ansiedade, ou de esquizofrenia, ou seja lá o que, ele vai usar, vai sentir um gosto amargo, vai sentir uma tonturazinha, então nunca mais ele vai querer, mas só que de cada 100 pessoas, 5 ficam dependentes quando usam. Doutor, o que tem a ver, então, essa questão da ideologia e a militância política partidária com as questões das drogas? Isso é uma coisa muito interessante. Você fez uma pergunta que, essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Você vê, olha, mundialmente, toda a esquerda no mundo todo, historicamente, defendia o seguinte, que não se deve dar o ópio à sociedade, porque senão a sociedade não se revolta, e não se revoltando ela não muda o mundo, não faz a revolução comunista, como se dizia na época. Então, o comunismo defendia o quê? Não a religião. A pessoa não deve acreditar em Deus, porque se acreditar em Deus ela fica mansa. Não as drogas, porque a droga amansa muita gente. A droga tranquiliza muita gente. Então, as esquerdas queriam o quê? Que quanto mais desgraçado fosse o mundo, quanto mais sofrido, quanto mais reprimido fosse o operário, melhor, porque aí ele se revoltava e fazia a revolução comunista e implantava um novo sistema, né, ideológico no mundo. Mas quando eles vão para o poder, eles mudam. Né? Quando eles vão para o poder, ele muda. Agora, a esquerda está no poder no Brasil, em muitos estados e no governo federal. E a esquerda interessa agora chamar os usuários de minorias. Não são minorias, meu caro Zito Carvalho. Quem usa álcool no fim de semana, cocaína, maconha, juntando tudo, é a maioria, não é a minoria. Não, o governo chama isso de minoria. Por quê? Porque defendendo uma minoria, ele tem voto daquele grupo, que são sindicatos, como se diz, né? Defende
defende a minoria gay, defende, eles chamam de minoria negra. Ora, no Brasil e na Bahia, principalmente, o negro não é minoria, é maioria. Defende a minoria que usa maconha, defende, não é. Isso é porque interessa ao governo, do ponto de vista eleitoral do voto, agradar minorias, certo? Porque estão no poder. Quando estavam fora do poder, a religião era ruim porque amansava, a droga era ruim porque amansava. Agora eles pensam diferente. Por quê? Porque o volume de dinheiro, né, que circula com a venda de droga para os grandes prédios do Rio de Janeiro, de Salvador, das grandes cidades, os grandes apartamentos, os grandes clubes, é tanto dinheiro que o governo está de olho lá, ó, ganancioso para pegar uma parte desse dinheiro e fazer alguma coisa, alguma ação. Então, ao governo interessa arrecadar o dinheiro da droga. Ele só não tem coragem de dizer isso em público porque pode perder a eleição. Isso talvez tire voto quando se fala, né, assim abertamente sobre o problema. Nós estamos aqui, doutor Álvaro, inclusive nós fazemos programas ao vivo, estamos sujeitos a isso. Tem uma alfinetada política aqui, ó. Não tem nenhum problema. Andréa Santos, quero saber de doutor Álvaro se ele é a favor da liberação da droga dentro do ponto de vista do seu partido. O Partido Verde, no seu programa, que é o meu partido, eu sou presidente do Partido Verde, defende a descriminalização das drogas, mas coloca isso como um tema aberto. Por quê? Porque tem pessoas que têm a minha posição. A minha posição é que a política de droga no Brasil está completamente equivocada. Agora, a minha posição não é fazer uma campanha para que as pessoas usem droga, mesmo porque o Ministério da Saúde e o governo brasileiro diz em todos os seus livros, os secretários de saúde devem saber isso, em todos os seus livros diz o seguinte, que nós não devemos, assim, nos preocupar com a maconha, a cocaína e tal. Por quê? Porque 95% dos problemas de acidente, de agressão na família, de briga, de perda de emprego, de morte, é causada pelo álcool. É causado pela cerveja, é causado pelo uísque, é causado pelo vinho. Então, minha querida, como é o nome da querida ouvinte? Andréa Santos. Andréa Santos. Muito obrigado, Andréa, por ter participado do programa. Eu gostaria que tivesse 1000 perguntas desse tipo, Andréa, para poder a gente debater, porque é isto que é a democracia, é isso que o Partido Verde diz, né? Vamos discutir o problema, vamos discutir abertamente, sem cinismo, né? Vamos ouvir os prós e os contras. Tá? No seu caso, você está colocando assim, doutor, mas o senhor está falando sobre droga e o partido que o senhor está inserido, que o senhor preside, Camu, ele defende no seu programa, o Partido Verde é um partido da verdade, é por isso que tem o V. Agora, tem muito partido, né? Tem muito partido que cinicamente diz nas campanhas eleitorais que é contra a liberação da droga. E, na verdade, promove, através das ONGs, que são financiadas por ele, programas para liberar a droga. Você lembra de Dilma o que é que ela disse na campanha eleitoral em relação à religião, ao catolicismo? Como foi a Nossa Senhora que ela chamou? Nossa Senhora de um modo geral, ela sabe tanto sobre religião, que ela não falou Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora de um modo geral. Ela queria ali ganhar voto, então para isso ela fez uma farsa eleitoral e disse isso. O que o Partido Verde, por isso eu lhe agradeço, faz é exatamente o contrário. Vamos debater a coisa com seriedade, com verdade. A questão não é dizer eu sou a favor ou eu sou contra, mas vamos falar a verdade, ter coragem de enfrentar o problema. Doutor Álvaro, hoje nós contamos com a colaboração da Coelba, né, Souza, antes do início do nosso programa, e acabamos iniciando o programa nosso um pouco mais tarde do que de costume. Portanto, nosso tempo está escasso. Eu gostaria de agradecer ao senhor, né, por mais uma vez, a gente está trazendo um tema tão importante quanto
outros que nós já abordamos aqui, e a droga ela vai estar sempre em evidência nesse aspecto da discussão, para a gente saber se realmente o que é que a população acha, o que é que a população quer. E o nosso papel é justamente instigar as pessoas, para que elas reflitam e pensem a respeito desses assuntos. Muito obrigado, doutor. Eu agradeço aos ouvintes e a você mais uma vez, Vitor, e quero concluir dizendo o seguinte, que a minha mensagem final, que resume tudo que eu disse hoje, que não são os doentes dependentes os culpados pelo mundo ter a guerra do tráfico e tal, e os grandes desastres. São os consumidores de classe média alta, são os ricos que moram nos seus grandes apartamentos, que na beira de suas piscinas e nas casas de praia financiam o tráfico de droga. Vocês acham que os dependentes químicos, aquele cara que não tem emprego, não tem nada, tem dinheiro para financiar uma montanha de droga que entra no Brasil, e aí entra junto com a arma, e a arma gera a briga entre a polícia e tal. Então, o que eu estou dizendo claramente que é mentira, que o problema é do dependente. Não é, o problema é do que não é dependente, que usa droga toda semana, às vezes o fim de semana inteiro, e é esse cara que financia o tráfico de droga. Então, se a gente tiver que combater alguém, tem que combater os que usam de forma recreativa. E dos que usam de forma recreativa, quem quiser, dê um passeio na rua de domingo e veja quantas mesas de bar estão cheias. O álcool é uma droga tão perigosa quanto a cocaína, quanto a maconha, quanto os outros. Obrigado a todos. Pois é, conversamos aqui com o doutor Álvaro Luiz, em mais uma participação conosco aqui no Papo da Semana, dentro do nosso programa Alô Litoral. Na próxima quinta-feira, encontro marcado aqui novamente com mais um Papo da Semana. Vamos à participação do ouvinte pelo 325625.